Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente! Nós somos o Residência Pedagógica e nesta segunda videoaula do curso de Redação para o Enem, abordaremos as competências 1 e 2, propostas pela banca de corretores como critério avaliativo. Então, eu sou a Agnes, essa é a Larissa e essa é a Vitória. E nós vamos conversar um pouco com vocês. Vamos lá, então? Pois bem, pessoal, antes de passarmos para o conteúdo, vocês sabem definir quais são, afinal, ou o que são as competências da redação do Enem? Ou ainda, por que você deve dar atenção para cada uma delas? Se você não sabe, vem com a gente então. Bem, as competências exigidas pela banca de corretores do Enem consistem em 5 competências. A primeira delas nos diz o seguinte: demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, né? Então, a gramática é um ponto muito cobrado nessa competência. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, né? Então, o tema, compreender a proposta do tema é um ponto avaliado, né? Mas não compreender de modo abstrato, dentro de um limite que é o limite do texto, da estrutura do gênero textual. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Então, de que modo que eu vou organizar e sustentar a minha tese? A competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, quais são os recursos linguísticos, estilísticos, né, que eu vou utilizar para poder construir e sustentar os meus argumentos? E a competência de número 5, né, que é a proposta de solução para o problema abordado. Então, durante toda a redação, a gente vai falar sobre um problema, argumentar um problema, falar sobre a que se deve aquele problema, e na conclusão a gente tem que apresentar uma proposta de intervenção, né? Então, de que modo que a gente pode resolver esse problema? Na videoaula de hoje, nós vamos, pessoal, estudar e abordar um pouco, né, mais profundamente as competências de número 1 e número 2. Então, se você se interessou, fica com a gente que a gente vai estudar um pouquinho essas competências. Então, vamos dar uma olhadinha agora na competência de número 1. Então, nós vamos conversar sobre o quê? Sobre o que ela pede, algumas dicas do que usar e do que não usar, principalmente no que se refere às regras da gramática, e também, como, no final, algumas dicas de como montar o texto de vocês, certo? Então, primeiro, acho que é importante a gente compreender mais o que é a competência número 1. Vamos lá, então. No slide está colocado ali que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É importante vocês se atentarem à questão da formalidade, porque como é um texto dissertativo argumentativo, principalmente sendo o Enem também, é importante usar sempre questões formais, expressões formais, não se voltar tanto para a oralidade. E também, de modo expressivo, usar muito bem as regras e as questões gramaticais da língua portuguesa. Não deu para entender muito bem ainda? Vamos nos atentar a alguns aspectos mais específicos. Então, os desvios e as falhas na estrutura sintática. Então, o primeiro desvio e falha que temos que nos atentar é em referência à ausência de acentuação e de pontuação. Também a questão da grafia incorreta de palavras, principalmente aquelas que são de uso mais comum, e também a concordância verbal e nominal, também em relação às regências dos verbos e dos nomes, e também a separação entre oração principal e oração subordinada, e, por fim, a separação entre sujeito e predicado. Essas são as principais questões que têm mais erros e vocês devem se atentar mais, então. gente, então nós vamos começar com os problemas mais recorrentes na estrutura sintática. Então, a construção das orações, do período e dos períodos, quais são os probleminhas que mais aparecem? O primeiro deles é o truncamento de períodos. O que é um truncamento de períodos? É quando a gente separa
a oração principal, da subordinada e dos termos de uma oração. Como assim, prof? Por exemplo, gente, nessa aqui nós temos esse exemplo que foi retirado do site do Enem. O uso do ambiente virtual é uma questão importante atualmente, visto que, devido à pandemia da Covid-19, o trabalho e o estudo passaram a ocorrer essencialmente nesse ambiente. O que nós temos de errinho aqui? Nós temos a palavra visto que. Ela está iniciando um novo período. Olha só, nós temos um ponto final aqui, então esse aqui é um novo período. Mas o que acontece? A ideia que se segue depois do visto que, ela é uma complementação do que a gente já tem aqui, ó. O uso do ambiente virtual é uma questão importante atualmente. Isso aqui está complementando essa primeira oração. Então, a gente não deveria separá-la com um ponto final. A gente poderia colocar, então, uma vírgula para não separar essas duas orações. Ou ainda um outro... Aqui é o ponto final. Ou ainda um outro exemplo. Uma questão muito recorrente é a presença de palavras e expressões estrangeiras, ou seja, que não pertencem à língua materna do falante. Então, nós temos essa separação aqui, ó. Uma questão muito recorrente é a presença de palavras. Por que essa vírgula está errada? Porque ela está separando uma questão muito recorrente de a presença de palavras. Ela está separando o sujeito do predicado. Então, isso aqui é uma complementação. Eu não posso separar esse sujeito deste predicado, porque daí acontece esse um dos nossos errinhos aqui, o truncamento. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não cometa esses erros na hora de escrever, porque desconta ponto na competência 1. Ok? Então, outra questão muito recorrente na estrutura sintática é a justaposição. O que é a justaposição? É quando orações que deveriam estar constituindo períodos únicos, elas são colocadas uma seguida da outra, geralmente separadas por vírgulas. Então, a gente trouxe alguns exemplos para vocês notarem, porque essa é uma questão muito recorrente que talvez na hora da prova vocês acabem cometendo, então se atentarem a isso. Então, um exemplo seria: em um primeiro momento, percebe-se que a saúde mental da população é uma questão em evidência nesse período de isolamento social. Diante disso, destaca-se que os principais fatores para essa evidência são as relações restritas apenas ao meio online, a falta de contato com outras pessoas e o acentuamento de problemas psicológicos devido à tensão promovida pela pandemia. Como nós podemos perceber, esse período único, ele na verdade está sendo separado, pode ser separado em duas orações. A primeira, que vai até o diante disso, e a outra a partir do diante disso. Por quê? Porque a partir do diante disso, são destacados os fatores que evidenciam toda essa questão da saúde mental. Então, ali é uma outra ideia que está sendo proposta. Por isso, ao invés de usar a vírgula antes do diante disso, deveria ter sido usado o ponto. Certo? Pessoal, outra questão muito recorrente, né, e que com certeza será descontado algum tipo de nota na competência 1, é sobre a acentuação. Como assim, prof? Então, os usos incorretos que a gente faz muitas vezes ali na pressa, na correria de terminar a redação logo, né? Então, vai ser avaliada pelo corretor, né? A ausência delas ou a acentuação sendo usada de modo equivocado, né? Então, o uso incorreto dos acentos, né? Pode ser o agudo, o circunflexo ou o sinal gráfico, né? O tiozinho ali. Então, vamos ver um exemplo. O uso de inteligência artificial na área de segurança pública envolve a discussão sobre os direitos da população à privacidade. O que nos causa um incômodo aqui numa primeira leitura? A gente tem ali a ausência, né, do acento circunflexo, inteligência. Depois nós temos ali um probleminha em área, né, na qual o acento agudo ele está de modo equivocado, numa vogal equivocada na letra E, quando devia ser em área, na letra A. Depois nós temos também, né, uma ausência ali do sinal gráfico em discussão. Então, atentar-se à acentuação ao longo da redação, né? Sempre fazer uma leitura, ler de modo ali, né, bem articulado, para poder não esquecer ou colocar acento em palavra que não tem, certo? Então, outra questão é a ortografia. Essa é muito importante, porque ela envolve tanto as palavras que são grafadas de modo incorreto,
tanto a troca de termos que possuem talvez o mesmo som, mas que são grafados de forma diferente, o que prejudica o entendimento da oração, da ideia no geral. Então, o primeiro exemplo que nós vamos trazer é: além disso, as principais causas de danos ao meio ambiente são poluição, queimadas e exploração excessiva do solo. Nesse exemplo, nós temos 3 palavras que estão grafadas incorretamente. A primeira é poluição, pois deveria estar sendo escrita com cedilha e não com S. A segunda é exploração, que apesar do som parecer o mesmo, ela deve ser escrita com EX, ao invés de IS. E a última é excessiva, que deveria estar sendo grafada com XC e não apenas com o C. Então, se atentar a essas questões também é muito importante. Uma outra questão que é muito recorrente é a troca do a, do verbo haver, com o a de pronome, de preposição, desculpa. Então, quando a gente for usar esses 2 termos, é preciso se atentar ao contexto em que eles estão inseridos. Então, no primeiro exemplo, a democratização da internet permite o acesso da população a diversos meios de comunicação e, principalmente, a uma infinidade de notícias e informações. A gente pode observar ali o uso do a, do verbo haver, em 2 momentos. Contudo, esse uso está errado, é um desvio. Por quê? Porque o acesso exige a preposição a. Então, o acesso a diversos meios e a uma infinidade de notícias. Então, deveria ter sido usada a preposição e não o a do verbo haver. Já no segundo exemplo, nós temos: há tempos, no Brasil, foi efetivada a Lei Maria da Penha, a qual prevê a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade de violência doméstica. Nesse caso, o há tempos é uma expressão temporal, ou seja, né, ali deveria ter sido usado o a do verbo haver e não a preposição, certo? Então, devemos nos atentar a esses detalhes também. E aí, gente, um próximo tópico é o uso do hífen, tanto de acordo com o novo acordo ortográfico, quanto em momentos de translineação, que é quando a gente vai escrever a palavrinha, ela não cabe na linha e a gente tem que colocar a outra parte dela na próxima linha. Então, a gente tem que usar, neste caso de translineação, a separação silábica correta. Vamos ver um exemplo aqui sobre com uma palavrinha em especial. Assim, destaca-se que a superlotação nos presídios estaduais brasileiros é uma problemática no Brasil, pois essa situação acarreta um precário alojamento dos presos, assim como uma ressocialização ineficaz. O que nós temos de desvio aqui? A palavra superlotação. Por quê? Porque ela está com o hífen. O que seria correto, de acordo com a nossa norma, do acordo ortográfico, seria superlotação, tudo junto, sem a separação com o hífen. Outros exemplos que a gente pode pensar que na hora de escrever, às vezes nós ficamos em dúvida quando a gente usa, por exemplo, uni-los, alertá-los, separá-los. Nós precisamos lembrar que nós precisamos separar com um hífenzinho, essa segunda partícula ali, ó, separá-los. Então, esses são alguns dos casos que nós devemos nos atentar em relação ao uso do hífen. Então, um outro tópico para também, né, termos um certo cuidado durante a escrita, que são a questão das letras maiúsculas e minúsculas, né? Quando que a gente deve usá-las? Pode passar. Então, usa-se a letra maiúscula quando? No início dos períodos, né? Então, lá, a gente está escrevendo a redação, a gente vai começar a escrever, a gente tem que usar a letra maiúscula, né? Depois, em nome de continentes e áreas geográficas, né? Então, Cordilheira dos Andes, Brasil, enfim. Nome de pessoas, nomes de eventos históricos, né? Guerra de Canudos, a própria pandemia já pode, acho que né, hoje já se coloca como um evento histórico, assim, então provavelmente poderíamos escrevê-la de letra maiúscula. Também Constituição Federal do Brasil, assim como o Estado, pensando o Estado enquanto um aparelho, né, enquanto uma instituição. E então, para a gente pensar um pouquinho nesses usos, certo? Da maiúscula e minúscula no texto. Então, outra questão é a pontuação. Ao meu ver, ao nosso ver, na verdade, essa é a questão assim, mais importante, talvez, porque ela influencia muito na leitura, na fluidez e em como vão ser propostas as ideias. Então, por isso, nós trouxemos os principais
erros cometidos nas redações do Enem, e por isso questões que vocês devem tomar um cuidado maior ao usar. Então, a primeira seria não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Então, nós trouxemos um exemplo. Então, o feminicídio tornou-se um crime em ascensão no Brasil, o que é alarmante. O feminicídio é o sujeito da oração. Por isso, ele não deve estar separado do seu predicado, que inicia ali com o verbo tornou-se. Então, essa vírgula que separa o feminicídio do tornou-se um crime em ascensão no Brasil, o que é alarmante, ela não deve ser usada. Então, se atentar sempre ao que é o sujeito e não separar ele do restante da oração. Uma outra questão seria não usar a vírgula entre o verbo e o seu objeto, seja ele um objeto direto, seja um objeto indireto. Por quê? Porque isso quebra a ideia e a fluidez da oração também, porque ele não deve estar separado da mesma forma que o sujeito não deve estar sendo separado do predicado. Nós trouxemos 2 exemplos. Então, primeiro, a ascensão das fake news acarreta prejuízos para a democratização da informação. O verbo acarreta exige um complemento verbal, por isso ele não deve estar sendo separado do prejuízos com a vírgula. Então, a vírgula configura um desvio também. O outro exemplo é, diante do exposto, é importante salientar de que forma os indivíduos que violam as leis para a preservação do meio ambiente são responsabilizados por suas ações. Embora ali a oração não esteja na ordem direta, ela seja uma oração passiva, a questão é que os são responsabilizados, que é a locução verbal, não deve estar sendo separado do seu complemento, que é o por suas ações. Então, se atentar a essa questão também. Mais um uso da vírgula, gente. Não se emprega a vírgula entre uma conjunção subordinativa e uma oração subordinada. Meu Deus, o que é isso? Olhe o exemplo. Assim, verifica-se que o crescimento da violência no Brasil se relaciona principalmente à precariedade das políticas públicas ofertadas pelo Estado. Nós temos ali a particular que, verifica-se que seria a nossa conjunção, e nós temos o restante aqui, o crescimento da violência, que é a nossa oração subordinada. Então, nós não podemos separar essas duas ideias, da mesma forma que a Prof. Agnes estava falando, que isso vai quebrar com a fluidez do texto. Também nós precisamos nos atentar que é preciso usar a vírgula quando estiver enumerando ou elencando elementos numa oração. Por exemplo, primeiramente, observa-se que as principais causas do aumento da violência doméstica durante a pandemia são o isolamento da vítima com seu agressor, a dificuldade de denunciar a violência devido a isso e o medo de, após a denúncia, ficar desamparada caso a vítima seja dependente financeiramente. O que nós temos aqui? Nós temos uma enumeração de fatores. Então, o que nós vemos é que nós precisamos de uma vírgula aqui. Olha só, o primeiro fator, o isolamento da vítima. O segundo fator, a dificuldade de denunciar. E o terceiro fator, e o medo. Então, para separar esses dois fatores, nós precisamos de uma vírgula que ela não existe aqui. Outra questão, pessoal, sobre marcas de oralidade, né? Essas coisinhas que atravessam a nossa fala assim 24 horas por dia, não pode aparecer, né, no texto dissertativo argumentativo, né? E a gente já viu que se trata de um texto escrito, né, da norma padrão, então a gente tem que se ater a isso, né? Então deve-se ater às regras da gramática da língua portuguesa, eminentemente. Então, não se deve usar expressões coloquiais como um monte, o né? O né está presente na nossa fala, assim, acho que até está presente nessa videoaula, por exemplo, né? Para a gente pensar. Então, também temos abreviações utilizadas na internet, nosso beleza, né? O você, VC, que já está assim, inerente ao nosso vocabulário. Também o uso de diminutivos e aumentativos, isso pode causar um tom muito emotivo, assim, né? E não é o intuito do texto, né? Então, bastantão, certinho, tem que ser, né, retirado. E abreviaturas também, que às vezes a gente na pressa pode escrever o para, o com, né? Tem essa barrinha ali cortando, também tem que ser evitado. Bom, como vocês podem perceber, são muitas as questões que envolvem a competência 1, porque as regras da gramática, as regras de uso da língua portuguesa de modo formal, elas são inúmeras e nós nunca conseguiríamos tratar de todas elas aqui, porque o tempo é curto,
mas nós esperamos que vocês tenham, durante todos esses anos na escola, aprendido as principais, para que possam ter um bom uso delas na redação do Enem. Então, a gente só ressalta que é importante se atentar ao uso da crase, a regência verbal e nominal, principalmente quais são as preposições que elas pedem, e também questões como a concordância, que é muito importante. Então, não manter na mesma oração uma parte no plural e a outra no singular, por exemplo. Então, apesar de a gente não conseguir tratar de todas a gente espera que vocês possam compreender de modo geral, e também nós trouxemos algumas dicas para ajudar vocês na hora de escrever a redação. Então, a primeira dica é evitar ao máximo parágrafos com apenas um período, pois isso pode atrapalhar na sucessão de ideias e acabar tirando o foco do seu argumento. Também torna a leitura cansativa para o corretor. Uma outra dica é empregar a vírgula quando os adjuntos adverbiais são formados por 3 ou mais palavras e estiverem deslocados da sua posição esperada, que seria no final da frase. Então, um exemplo seria: as redes sociais, na maioria das vezes, são importantes ferramentas para a democratização da informação para a sociedade em geral. Então, na maioria das vezes, é o adjunto adverbial deslocado, que possui mais de 3 termos, então por isso deve estar entre vírgulas. Uma outra dica é não repetir palavras ou elementos, principalmente no mesmo parágrafo ou no mesmo período, pois isso torna o texto cansativo e você não explora o seu vocabulário. As outras últimas 2 dicas são as palavras que indicam negação, por exemplo, não e nunca, e os pronomes relativos, por exemplo, que e quando, atraem para perto de si o pronome oblíquo ato, da própria. Então, por exemplo, assim, não se deve desconsiderar a importância de medidas públicas para a erradicação da violência. O não, que é uma palavra que indica negação, puxou o se do deve-se. Então, ao invés de ser deve-se, se torna se deve. A última dica é que quando vocês cometerem um erro, traçar uma linha sobre a palavra e não grifar ou escrever por cima. Então, a gente trouxe um exemplo. Atualmente, muito se discute sobre a necessidade de se combater o racismo. Ali a pessoa escreveu combater com N, que está errado, percebeu, riscou e escreveu o termo certo em seguida. Então, essas são as dicas para vocês se saírem bem na competência 1. E aí, gente, nós temos a competência de número 2. Vamos entender certinho o que é. Olha só o tamanho do enunciado dela. Apesar de ela ter um dos maiores enunciados de todas as 5 competências, vocês vão ver que ela é facinha de se tirar de letra. Como assim? Olha só. Nós precisamos compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. O que é isso, então, gente? Nós precisamos compreender a proposta de redação. A proposta é aquela que vai aparecer lá na folha de redação, geralmente ela está numa frase em negrito, a frase temática. Então, você tem que entender o que está falando ali. Por exemplo, se é para você escrever sobre os prós e contras do ensino à distância durante a pandemia e como isso afetou a aprendizagem, falar sobre como foi bom escutar música para poder estudar dentro de casa, quando você estava em casa na pandemia, apesar de você estar falando da pandemia e de estudar, você não está falando exatamente da proposta da redação, porque a proposta é os prós e os contras do ensino EAD. Então, a gente precisa compreender essa proposta e escrever dentro dela. O que mais? A gente precisa aplicar conceitos das várias áreas. Como assim, gente? É trazer o seu repertório de leitura, seu repertório de estudos da vida, algum autor ou autora, alguma situação que seja relevante para este tema. Então, se você leu, se você viu na notícia de algum jornal sobre os prós e os contras do ensino EAD, é neste momento que você vai relembrar e trazer isso para o seu texto. Além disso, é importante que seja escrito dentro do gênero textual dissertativo argumentativo. Este é o gênero que a redação do Enem pede. Então, não é para escrever um relato, não é para escrever uma resposta argumentativa, é para escrever um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos entrar em detalhes sobre quais são as características do texto. E essa partezinha aqui que fala em prosa, o que é em prosa? É um texto que é dividido em frases e parágrafos
ao contrário de, por exemplo, um texto que é escrito em versos e estrofes como um poema. Então, você precisa escrever um texto dividido em parágrafos que esteja dentro dessas características do texto dissertativo e argumentativo. Ok? Então, prof, como que eu posso me dar bem, né? Foi falado muita coisa, mas como que eu posso me dar bem na competência 2? Então, a abordagem completa do tema, né? Como a prof. Lari falou, a gente precisa explorar o tema e não só dizer é isso, né? A gente tem que ir a fundo, explicar por que, né, que eu vou expor esse tema, a que se deve esse problema, esse tema, qual a sua relevância, né, para poder discuti-lo ali no texto. Cumprimento do tipo de texto solicitado, né? Então, o gênero textual, a terça isso, né? Argumentativo em prosa, então fazer lá os parágrafos certinhos, desenvolver os argumentos. Utilização de repertório sociocultural para a construção da argumentação, né? Então, trazer realmente, como a Lari falou, a nossa bagagem, né? Trazer a vida um pouco aí para o texto, não ficar só lá no repertório que o próprio Enem nos dá, né? Mas é isso, né? É interdisciplinar, é a gente trazer o nosso conhecimento de mundo também para dentro do texto, alguma música, algum autor que a gente gosta, para poder dialogar com o tema. É importante dizer também como que eu zero essa competência, prof? É só se a gente foge ao tema, gente. Então, assim, é muito importante a gente fazer o quê? Fazer uma redação condizente com o tema, com a proposta, certo? Porque isso pode zerar, com certeza, né, a redação, e aí já era. E também ele deve estar dentro do texto dissertativo argumentativo, gente. Se notarem ali que o seu texto foi em formato de receita, infelizmente, por mais bonitinho que esteja, ele vai ser zerado. Então, são essas duas características. Para começarmos, nós vamos ver como é o tema. O tema, gente, ele é definido a partir da frase temática que vai estar na prova de redação. Ela está em negrito, geralmente assim no meio. Escreva uma redação no formato dissertativo, argumentativo, com o seguinte tema. Vamos usar como exemplo o tema de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Este foi o tema de 2018. Então, para eu escrever sobre esse tema, para eu não fugir ao tema, eu tenho que me atentar a 3 fatores. Eu preciso escrever sobre. Então, eu preciso entender, compreender, abordar o tema de forma completa, apresentando o quê? O controle de dados na internet, que está pedindo aqui, e a manipulação do comportamento, que é a primeira parte. Como que eu vou mostrar essa manipulação do comportamento dos usuários? Por meio das consequências, dos efeitos e os exemplos desse ato de manipular dentro da internet. Então, para eu escrever inteiramente sobre o tema, eu preciso falar desses aspectos: a manipulação do comportamento do usuário, o controle de dados na internet. Portanto, se a gente for abordar exclusivamente tecnologia, mídia, ou então escutar música no Spotify, esses são assuntos que não abordam inteiramente o tema, o assunto geral da prova. Isso vai dar como se fosse fuga ao tema. Fuga ao tema, zera a redação. Então, a gente não quer zerar a redação, né, gente? Então, a gente precisa entrar e se aprofundar no tema e apenas nos elementos que o tema pede. Claro que a gente pode complementar, mas não deixar de lado e trazer apenas outros assuntos. Então, outra questão muito importante, além do que a professora Vitória e a Laís comentaram, que seria se ater ao tema, é cuidar para não tangenciar o tema. Mas o que é tangenciar o tema? É quando você toca no tema, mas depois foge. Trata de outros assuntos. Pode até trazer um ponto específico que está ali na temática, que está na proposta de redação, mas não trata de modo completo ou acaba se desviando no meio do caminho. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque quando o corretor for ler a sua redação, ele vai acreditar que você não tem uma boa leitura e interpretação do que está sendo proposto, até porque o Enem possibilita diferentes textos, né, de apoio. Então, significa que você não se ateve ao que estava sendo proposto ali. Então, tomar muito cuidado, porque essa abordagem parcial, ela também demonstra que você está colocando de forma incompleta o que está posto ali e também você não está tratando do tema como um todo. E isso vai prejudicar muito e talvez, né, o tangenciamento pode se tornar uma fuga.
Então, a gente trouxe um exemplo. Então, a internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para trabalho, tanto para estudar, trouxe grandes benefícios, só que também perigosa para quem não souber usar, especialmente por crianças, tem que ter muito cuidado por causa de pornografia e pedofilia. Então, esse exemplo ele foi tirado da proposta que a professora Larissa já comentou, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E a gente pode ver que ela trata da internet, ela trata ali do comportamento, de certa forma, né, no trabalho, para estudar, mas ela não aborda ali a questão do controle de dados de fato. Então, ela traz uma questão assim que envolve o tema, mas também não se trata de todo o tema. Então, tomar muito cuidado para não trazer só metade do que está pedindo e sempre abordar todos os aspectos. Porque, por exemplo, se já está posto o comportamento do usuário, era só ter continuado na mesma linha de raciocínio. Então, se atentar a essa questão também. Então, nós falamos, né, sobre os desafios para se escrever um texto dissertativo argumentativo, né, mas o que é um texto dissertativo argumentativo, pessoal? Então, a gente precisa entender, né, que escrever uma redação, né, nessa modalidade, nesse gênero textual, significa que a gente precisa de defender um ponto de vista sobre um determinado assunto, né? Então, a nossa famosa tese, a gente chama de tese na redação do Enem, né? Um ponto de vista, uma tese. Então, por meio de uma articulação consistente entre os argumentos, para poder fazer o quê? Convencer o meu leitor de que aquela ideia, de que aquele ponto que eu estou defendendo, de que aquele problema é de fato um problema, de que ele é plausível, de que ele, né, pede o quê? Uma proposta de intervenção, né? Então, o quê? Uma solução para aquele problema. Também é importante dizer que a gente precisa manter uma certa organização, um certo desenvolvimento ali da argumentação, porque isso vai ser cobrado o quê? Lá na competência 3, que é uma outra competência que a gente vai estudar, né, numa outra videoaula, mas já é importante para a gente saber que isso pertence à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Na competência 2, o que a gente tem que pensar, né? Que a gente tem que sempre se adequar à tipologia, né, textual ali exigida e a proporção entre as partes do texto dissertativo argumentativo, né? Ou seja, se há partes incompletas. Então, eles vão olhar muito ali a banca de corretores, se tem introdução, se tem argumentação, se tem a conclusão, né? Se essas partes também não estão soltas. Se há uma coerência até, né? Acho que a gente já pode começar também a pensar um pouquinho em coerência nessa competência 2, porque isso vai envolver a estrutura textual. E, gente, como última parte avaliada na competência número 2, nós temos o repertório. O que é o repertório? São informações, fatos, citações ou até mesmo experiências vividas que, de alguma forma, contribuem como um argumento para a discussão proposta pela participante. Então, se está falando dos prós e contras do ensino EAD, se a sua experiência de vida de alguma forma vai ajudar a embasar a sua argumentação, você pode até mesmo usá-la. Você pode usar informações de filósofos, de jornais. Então, ele precisa, esse repertório precisa ter estar em relação com o tema. Ele também precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Como assim? Legitimado, ele precisa ser real. Não pode ser alguma coisa que você inventou. Ele precisa ser de verdade, algo conhecido. Pertinente, então não adianta a gente colocar um sociólogo importante do campo dele, mas se ele não tiver nada a ver com o tema que a gente estiver falando, não vai ser pertinente nem produtivo colocá-lo ali. Não precisa colocar só para ficar bonito. Então a gente precisa que esse repertório esteja ali de alguma forma para valer a pena, para ele estar em consonância com o nosso tema. Um exemplo aqui é: segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida que os avanços tecnológicos ocorrem. Lembrando que a gente está falando do tema de 2018, que é sobre o controle de dados na internet. Então, nós temos aqui que essa pessoa que escreveu trouxe Kant. Kant é legitimado. Mas a gente está falando aqui sobre menoridade. Menoridade não tem relação com o controle de dados e o comportamento por meio da manipulação do comportamento por meio da internet. Então, por mais que seja legítimo,
ele não é produtivo em relação ao tema, ele não é pertinente. Então, por isso, só colocar essa pessoa importante ali não vai te dar pontos, porque ela precisa estar em consonância, ela precisa estar ligada ao tema. Onde que a gente encontra, então, o nosso repertório? São informações que tenham respaldo nas áreas do conhecimento. Quais são as áreas do conhecimento? Sociologia, matemática, a literatura. Então, são áreas que tenham relevância. Como assim? Conceitos e suas definições. Então um está falando sobre o EAD, então qual é o conceito do EAD? Fatos ou períodos históricos reconhecidos. Então, quando que aconteceu? Referência a nome de estudiosos e suas obras. Então, você pode citar, então, pessoas famosas e o que elas escreveram, livros, ou então obras, pinturas. Referência às áreas do conhecimento e suas profissionais, então, sociólogos, matemáticos importantes. Referência a estudos ou pesquisas. Referências a personalidades, mas essas personalidades precisam ser conhecidas, por mais que a sua mãe seja uma pessoa importante, por exemplo, nós não podemos colocar a sua mãe porque ela não é conhecida. E, por último, referência aos meios de comunicação, então, redes sociais, jornais. Então, se você viu uma notícia vinculada ao jornal X, você vai poder trazer essa notícia para que tenha um respaldo no seu tema. Então, pessoal, antes de a gente encerrar sobre a competência 2, só tem um último detalhe. Quando a gente está lá escrevendo a nossa redação, a gente falou sobre as competências, que são critérios avaliativos, mas é importante vocês saberem que dentro de cada competência, cada competência soma lá seus 200 pontos, que no geral vai totalizar os 1000 pontos da redação, mas dentro de cada competência existem níveis de correção, Então, são critérios que os corretores eles vão avaliar dentro de cada competência. Esses critérios, eles têm notas diferentes, como a gente vai ver. Mas, prof, não entendi nada. Então, calma que a gente vai ver por competência. Vamos ver na competência 1 como que isso aparece. Então, vamos lá, gente. Como a professora Vitória pontuou, são 5 níveis. Então, o primeiro nível, ele tem um total de 0 pontos, e é quando não tem domínio nenhum da língua portuguesa, principalmente dos aspectos formais e gramaticais. Então, as frases e as orações acabam sendo colocadas de modo que não se relacionam. Isso prejudica também outras competências depois. Então, são 0 pontos. O nível 1, ele demonstra um domínio precário, mas um pouco melhor do que se fosse o nível 0. E também é a escrita formal de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais. Então, são muitos os desvios, mas ainda é possível perceber que há uma tentativa de construir um bom texto. Então, ele vale 40 pontos, esse nível. Já o nível 2, que tem o valor de 80 pontos, ele está relacionado ao nível 1 também, mas demonstra um domínio maior e que, embora insuficiente. Então, tem muitos desvios gramaticais, de escolhas de registro e de convenções de escrita. Então, essa constância de desvios acaba prejudicando a pontuação. Já o nível 3 demonstra um domínio mediano da modalidade escrita formal e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais. Então, ele tem cada vez melhorando. Vocês podem ver que vai passando os níveis e vai melhorando. Então, essa pessoa demonstra um domínio mais correto, que se adequa melhor à língua portuguesa, e ele vale 120 pontos. Já o nível 4, ele demonstra bom domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais de convenções de escrita. Esse nível ele vale 160 pontos e ele é o mais recorrente, então a maioria das pessoas atingem o nível 4, esperamos que vocês também atinjam. E ele, então, tem alguns erros, assim, mas não são tantos, e por isso a pontuação mais alta. Já o último nível, que na verdade esse a gente espera que todos vocês realmente atinjam, que é um domínio excelente da modalidade escrita formal, com apenas pouquíssimos desvios, e isso torna o texto muito bem articulado, ele tem todos os pontos, 200, e a gente sabe que atingir o nível 5 já é um caminho ali para tirar nota 1000 na redação. Então, pessoal, e na competência de número 2, como é que esses níveis aparecem?
E não são tão diferentes não, pessoal. Eles também se dividem em 5 níveis, e o primeiro nível, né, que equivale à nota de 40 pontos, a gente, né, tem apresenta o assunto, tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo e argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Então, a diferença aqui do nível 1 para o nível 2 é que aqui o foco vai ser, né, dos corretores, desses níveis, o foco vai estar no tema e na estrutura do texto, né, como a gente estudou lá na competência de número 2, é esse o foco, né, da competência, o tema e a estrutura. Então, os níveis também vão estar bem condizentes com essas questões. Próximo nível, né, nos diz: desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos do texto, motivadores, ou apresente domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo. Então, né, esse nível ele equivale a 80 pontos, e nele a gente percebe também como que o tema ele se coloca como, né, algo importante para a gente pensar aí. Então, a gente tem que explorar o tema, como a gente falou, certo? E apresentar o quê? Uma estrutura adequada, né, que seja condizente com o texto dissertativo e argumentativo. Depois nós temos: desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta o domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Então, fica naquele, né? Fica no 120, é uma nota bastante recorrente, ele né, essa própria palavra já não diz, é mediano, a pessoa, né, quem produz o texto ainda está com dificuldade, parece que não entendeu muito bem como que é a estrutura do texto. Então, se você se enquadra, né, se você faz parte desse clube, vai ficar ali no 120 pontos, mas acho que não, aqui todo mundo vai arrasar, tenho certeza. Depois nós temos, né, a nota ali de 160 pontos, e o nível vai nos dizer: desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação, conclusão, né? Então, é tudo mais assim, desenvolvido de forma melhor, né? O tema ele é bem explorado, tem uma argumentação que a gente pode dizer ali consistente, apresenta um bom domínio, mas é um bom, né, gente? Não é um ótimo. O ótimo vai, é claro, ser os 200 pontos, né, que vai ser: desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e a partir de um repertório sociocultural produtivo, né? Então, acho que aí já mata a charada. A gente precisa o quê? Sempre trazer questões para o texto, né? Então, esse repertório sociocultural, ele é muito importante, e aí, basicamente, isso que vai fazer com que vocês atinjam ali os 200 da competência, né? E aí a gente tem ali, por fim, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Então, mais uma vez, a importância de estudar esse gênero textual, né? A sua estrutura. Nossa, gente, quanta informação, né? Ó, mas calma, porque quando a gente tá falando de redação, o que a gente precisa fazer é praticar. Por isso que, para ajudar a fixar o conteúdo da aula de hoje, nós vamos propor uma produção textual, uma produção de uma redação, para você treinar essas duas competências que nós passamos aqui. O tema da nossa redação, ele pertence ao Enem de 2011. E ele dialoga bastante com a nossa vida tecnológica. Sim, então hoje, né, nós temos uma crescente das tecnologias na nossa vida. A tecnologia, ela nos atravessa, e é um tema muito pertinente, que eu acho que vocês podem fazer muitos links com esse momento que a gente vive hoje, né? Vocês estão aí fazendo uma videoaula hoje, assistindo a uma videoaula, fazendo um curso online, né? Então tem muitas questões para a gente pensar. O tema, então, é viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. E aqui a gente já tem muitas questões. E o tema, né, esse tema, já não coloca uma questão para a gente pensar no texto que são, né, na verdade, são mais que uma questão, mas os limites entre o público e o privado. Então, quer dizer, já tem o enunciado, ele já não diz que há um limite, né? Então, quais são esses limites? Eu acho que a argumentação tem que girar em torno disso, né? Quais são os limites? O que seria ele dizer o público e o privado, né? Quais são os desafios para perceber o limite? Eu acho que também nos diz um pouco disso, né? Quais são esses desafios? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Esse curso é mais para vocês conhecerem nessas competências. No caso A1 e 2, vamos ter outras videoaulas, né? Então, fiquem conosco. Nós desejamos que vocês consigam aplicar na produção escrita de vocês a competência 1 e 2, prestando bastante atenção no tema, né? Na estrutura do texto e, claro, nos aspectos formais da língua, porque é importante para a escrita. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, tenham ótimos estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau!